Provavelmente o livre-arbítrio é uma ilusão. Na psicologia, nas neurociências, na ciência de modo geral, quase todo mundo que estuda o ser humano e o universo acredita que as nossas ações são determinadas. Por quê? Porque quanto mais estudamos, mais a gente consegue compreender e prever os fenômenos do universo, desde o movimento dos planetas até o comportamento dos animais, inclusive o nosso. Hoje, acreditamos que o ser humano é um organismo cujas ações são produtos da sua genética, sua biologia e interação com seu ambiente, suas experiências de vida. Ah, mas não somos iguais aos outros animais, porque a gente pode pensar antes de agir. Sim, cada espécie tem diferenças em relação a outras, e nós temos diferenças em relação aos outros animais. E sim, podemos pensar, deliberar antes de agir. E esse é um dos contextos onde temos a ilusão do livre-arbítrio. Porque, veja bem, você não acha que se você tivesse sido nascido e criado na Arábia Saudita ou na França durante a Idade Média, o que você pensaria antes de agir não seria diferente? Da mesma forma, se a sua genética fosse diferente, se você tivesse, por exemplo, uma deficiência intelectual, a sua deliberação antes de agir não seria diferente? Pois é, porque o que você pensa também é determinado, também é produto da sua genética e da sua história de vida. Quando pensamos, temos a sensação que estamos escolhendo livremente, mas já tem até estudos neurológicos mostrando que a decisão já é tomada antes de termos consciência disso. Outro contexto onde temos a ilusão do livre-arbítrio é quando há uma ausência de coerção, ou seja, quando não tem nada nem ninguém ameaçando a gente a agir de uma determinada forma. Por exemplo, se eu me compadeço de uma pessoa em situação de rua e dou o meu dinheiro a ela, eu sinto que eu fiz isso livremente. Mas se alguém ameaça fazer coisas comigo se eu não passar o dinheiro, eu não sinto a mesma coisa. Da mesma forma, em países onde se pode criticar o governo sem ser punido, dizemos que há liberdade de expressão. E quando criticar leva à prisão ou coisa pior, dizemos que não há. Então, livre-arbítrio não parece ser, de fato, fazer escolhas que não são determinadas pela nossa genética e ambiente, mas uma sensação que temos quando pensamos antes de agir e quando agimos sem ser coagidos. E é uma sensação muito boa, mas isso não significa mergulhar nessa ilusão e negar a ciência. Talvez a verdadeira liberdade esteja em reconhecer as forças que nos influenciam e aprender a lidar melhor com elas. Afinal, com autoconhecimento, criamos condições para produzir ações melhores e mais responsáveis, que é inclusive grande parte do que a gente tenta fazer na terapia.